Amém. Vamos começar então? Para os que gostam de título, né? Nem toda palavra precisa ter título, né? Só se a pessoa... Tem algumas pessoas que gostam de colocar título, né? Eu particularmente gosto de colocar título nas palavras, mas é uma coisa assim própria, coisa minha, né? E hoje nós vamos falar sobre cada dia, cada momento contigo, Jesus. Esse é o título da palavra. Cada dia, cada momento contigo, Jesus. O altar na Bíblia sempre foi sinônimo de consagração a Deus, de entrega. Se você ler a Bíblia do começo até o fim, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que homens de Deus que amavam a presença de Deus sempre construíram altares. Isso você pode depois anotar esses textos, nós não vamos abri-los agora, né? Gênesis capítulo 8, versículo 20, Noé fez um altar assim que as águas do dilúvio se foram. Abrão e depois Abraão, foi mudado de nome por Deus, em Gênesis 13, versículo 18. Isaac também construiu um altar a Deus, está também em Gênesis 26, versículo 25. Jacó construiu um altar a Deus em Gênesis 33, versículo 20 e também 35, versículo 1. Moisés construiu um altar em Êxodo 27, versículo 1. Durante toda a Bíblia, homens de Deus construíram altares físicos, muito mais no Velho Testamento, construíram altares físicos que eram sombras das coisas que haviam de vir. O altar físico, na verdade, era uma representação de entrega de vida, de aliança com Deus. Na verdade, a Bíblia fala que o altar físico, ele é sombra do que havia de vir. Nos nossos tempos, nos tempos do Novo Testamento, nós não precisamos mais construir altares físicos. Isso faz parte da religião judaica. Nós vamos ver alguns textos do Novo Testamento que mostram, que falam sobre isso. Eu vou utilizar duas versões de tradução essa noite. Vamos utilizar a versão King James e a versão atualizada. Então eu vou estar intercalando entre uma e outra. Então, se a sua versão estiver diferente, é porque eu estou lendo em outra versão. Colossenses 2, agora sim, vamos abrir. Colossenses 2, 16 e 17. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Colossos, né? Portanto, ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comeis ou pelo que bebeis, ou ainda com relação a alguma festa religiosa, celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Esses rituais, eram rituais da religião judaica, né? São apenas sombra do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. O apóstolo Paulo está afirmando que as leis cerimoniais do Antigo Testamento, elas são como sinais, como sombras da vinda de Cristo. Então, elas só retratam simbolicamente o que aconteceu. Diz o comentarista da Bíblia King James, portanto, qualquer insistência, não sou eu que digo, é o comentarista da Bíblia King James, qualquer insistência em reviver e guardar esses rituais religiosos é uma demonstração da falta de reconhecimento de que todos os sinais e profecias
em relação à vinda de Deus à terra, à vinda de Jesus, para resgate do seu povo, já se cumpriram em Cristo. Então, temos aí uma prova de que não há necessidade mais de se construir altar. O altar agora é em nosso coração. Vamos abrir em Hebreus 8, de 1 a 5. Depois você vai entender aonde eu quero chegar. Talvez agora esteja muito cedo para você entender, mas você vai entender posteriormente no correr da palavra de Deus. Hebreus capítulo 8, de 1 a 5, diz assim: Ora, o mais importante de tudo, o que temos afirmado é que sim, temos um sumo sacerdote, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Quem é? Jesus Cristo. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor ergueu, não como ser humano. Pois todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. Por essa razão, era imprescindível que esse sumo sacerdote fizesse a sua oferta pessoal. Entretanto, se ele estivesse na terra, nem seria considerado sumo sacerdote, tendo em vista que já foram constituídos aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Esses servem num santuário que é representação e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo: observai tudo com cautela, para que façais todas as coisas de acordo com o modelo que vos foi revelado no monte. Depois você lê o versículo 6, que diz que Jesus recebeu um ministério ainda mais excelente que o dos sacerdotes. E Hebreus, continue no mesmo livro, Hebreus 10, versículo 1, diz assim: Assim, considerando que a lei oferece somente um vislumbre dos plenos benefícios que hão de vir, e não exatamente a sua realidade, jamais poderá, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se achegam para adorar. Aqui está a prova de que os sacrifícios da lei não são mais necessários. O altar agora é no nosso coração. Vamos abrir em Jeremias 31, 33, para mostrar mais um texto que se refere a isso que estamos comentando, refletindo essa noite. Jeremias 31, 33 diz assim: Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Até o verso de 34 diz assim: Não ensinará jamais cada um seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Deus inscreveu as suas leis no nosso coração. Aleluia. Nessa nova dispensação de Jesus, nós não estamos mais na lei. Ezequiel 36, 26. Ezequiel 36, 26. Eu
Está até citado aqui um texto de Ezequiel, no começo do louvor, quando nós estávamos louvando, eu me lembrei, Deus me fez ver aquela visão que Ezequiel teve da presença de Deus e dos anjos se movendo de um lado para o outro. Deus se move para onde quer. Isso faz parte da nova aliança que nós vivemos, essa liberdade em Cristo que nós temos hoje, né? Diz assim em Ezequiel 36, 26: E vos darei um novo coração, e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancareis de vós o coração de pedra, e vos abençoarei com um coração de carne. Há dois sentidos nesse texto que nós podemos perceber. O primeiro deles é que quando alguém se volta para Deus, ele recebe um coração novo. Quando alguém se converte, quando alguém recebe Jesus como Senhor, recebe um novo coração diante da presença de Deus. Mas o Senhor estava chamando a minha atenção para um aspecto muito interessante. Ele vai arrancar o quê? O coração de pedra, certo? Meus irmãos, pensem bem. A lei foi escrita aonde? Quando Moisés recebeu de Deus? Tábuas de pedra. Tábuas de pedra. O segundo sentido desse texto que o Senhor me fez ver é que a lei, nós vivemos agora um novo momento de fé e esperança em Jesus Cristo. Não precisamos estar presos à lei do Antigo Testamento, porque Ele nos arrancou esse coração de pedra e nos trouxe um coração de carne através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Hebreus 10, 26. Calma que você vai entender, calma. Porque se vivermos deliberadamente... Deixa eu ver se é isso mesmo. 10, 26. Bom, está aqui o texto. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Bom, aqui já é um outro texto que não está muito relacionado à palavra, mas que é para a nossa reflexão. Mas o que eu gostaria de falar essa noite? No Antigo Testamento, somente o sacerdote poderia oferecer sacrifícios e holocaustos. E o sumo sacerdote, uma vez ao ano, era o único que podia entrar no Santo dos Santos, de acordo com aquele modelo estabelecido por Moisés, que foi dado por ele e por Deus. Uma coisa vamos entender. O primeiro fogo que acendeu a lenha do sacrifício, depois da consagração formal de Arão como sacerdote do Senhor, foi ateado pelo próprio Deus. Isso você pode ver. Eu vou te mostrar o texto agora. Levítico 9, 24. Depois da consagração de Arão, diz assim: E eis que saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo o povo jubilaram, se alegraram e prostraram-se sobre os seus rostos. Quando o primeiro sacerdote foi instituído, saiu fogo da parte de Deus que acendeu o altar de holocausto, de entrega a Deus. Quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo, por que essa ideia de falar sobre o Velho Testamento e agora fazer uma conexão com o Novo Testamento? Porque tudo se liga, tudo se encaixa. Você pode perceber isso. Quando você entrega a sua vida a Jesus, depois você lê com calma Romanos 8, versículos 9 e 10. Vamos abrir então, Romanos 8, 9 e 10.
Romanos 10, 9 e 10 diz assim, a partir do verso 8. Mas o que diz a palavra de Deus? A palavra está bem próxima de ti, na tua boca e no teu coração. Romanos 10, 8, 9 e 10. Ou seja, a palavra da fé que estamos pregando, se com tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. O Senhor Jesus, ele instituiu uma nova realidade. Através da sua morte na cruz, você não precisa mais de um sumo sacerdote humano, como era no caso do Velho Testamento, para que seus pecados sejam perdoados. Se você crer e confessar Jesus como Senhor e começar a obedecer a palavra de Deus, você se torna um filho de Deus. E de agora em diante, não há necessidade de se construir mais um altar físico. Por quê? Porque agora você é rei e sacerdote, como está escrito em 1 Pedro 2,9. Se você acha que você não é rei e sacerdote, releia então 1 Pedro 2, 9 e 10. Perdão, 1 Pedro 2, 9, que diz assim: Vós, porém, sois raça eleita. Quem? Pedro estava escrevendo para os discípulos de Jesus. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de que proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se você acha que você não é nem mais rei, nem mais sacerdote, essa passagem de 1 Pedro foi direcionada a você. Mas muitos dizem, isso é só para os líderes. Que isso, meu irmão? Pedro escreveu para todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Agora você é rei e sacerdote. Por isso, não é mais necessário construir altares físicos ou observar festas judaicas. Agora nós somos livres para servir a Jesus. Mas, depois desse pano de fundo que nós ouvimos agora, fica pairando uma pergunta no ar. O que eu tenho de fazer então? Primeira coisa que você precisa entender é que Deus acendeu o fogo dele no teu coração quando você recebeu Jesus como Senhor da sua vida. Isso já lemos em Romanos 10, né? Já lemos isso em Romanos 10, 9 e 10. Primeiro, Deus acende um fogo no coração de cada um de nós. Mas nós temos uma obrigação muito importante. Deus acendeu o fogo, mas a nossa obrigação, todos os dias, é não deixar que esse fogo que ele acendeu se apague. Isso está escrito em Levítico 6, versículos 12 e 13. Vamos abrir lá no Velho Testamento. A palavra de Deus se completa, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Levítico 6, 12 e 13. São ordens de Deus para o sacerdote. Você é rei sacerdote. Então, isso é para você também. O fogo, pois, sempre arderá, Levítico 6,12, sobre o altar, não se apagará. Mas o sacerdote, somos reis e sacerdotes, acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, o sacrifício, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas.
O fogo arderá continuamente sobre o altar. Jamais deverá ser apagado. Deus acende o fogo, mas quem deixa o altar com o fogo continuamente aceso é você. Aleluia. Essa é a nossa obrigação, dia e noite. Dia e noite. Há pessoas que não leem mais a Bíblia, não oram mais, estão deixando o fogo que se acendeu se apagar. Mas talvez você me pergunte, no Velho Testamento era assim. Sim, no Velho Testamento, esse altar era físico. Havia uma lenha que precisava ser trazida para o altar, mas nós estamos num novo tempo. Não é necessário mais altar. O altar é o seu coração. E o que você precisa fazer então? Ler a palavra de Deus todos os dias. Não só ler, mas meditar na palavra de Deus. Abre Colossenses 3,16, por favor. O que diz em Colossenses 3,16? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. Habite ricamente está escrito no imperativo. É uma ordem de Deus para nós. E também diz assim, instruí-vos e aconselhai-vos. Meus irmãos, esse trecho não está se referindo a líderes nem a pastores. Está falando do tratamento dos crentes uns com os outros. Como é que você vai instruir e aconselhar seu irmão em Cristo se você não está lendo a palavra de Deus? Louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais. Foi o que aconteceu no culto dessa noite. Nós louvamos. E depois houve um espaço para cânticos espirituais. É isso que Deus quer. É isso que Deus almeja. Porque Deus se revela no meio do seu povo. Mas como posso continuar a manter essa chama acesa também? Orando. Em Marcos 11, 25, não só lendo a palavra de Deus, mas orando. Marcos 11, 25. Diz assim: mas quando estiverdes orando, se tiverdes algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai-a, para que igualmente vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Leu 26. Entretanto, se não perdoardes vosso Pai que está nos céus, também não vos perdoará os vossos pecados. Mateus 6,6. Oração é perdoar também os outros, né? Quando você orar, esteja certo que você perdoou as pessoas que te machucaram. Tu, porém, quando orardes, Mateus 6,6, vai para teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará plenamente. E depois Jesus continua dando instruções, não useis de vãs repetições, etc. O altar é aceso a cada dia em nossas vidas quando nós oramos todos os dias. Outra coisa que você precisa fazer para que esse fogo não se apague do altar de Deus em teu coração é se encher do Espírito Santo. Vamos abrir em Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução,
mas enchei-vos do Espírito. Meus irmãos, muitos crentes em Cristo pararam no batismo no Espírito Santo. Foram salvos, receberam Jesus como Senhor, foram batizados nas águas, foram batizados no Espírito Santo, mas esqueceram que se encher do Espírito é diferente de ser batizado no Espírito Santo. Quando você é batizado no Espírito Santo, é uma experiência única. É um dia que acontece na sua vida, ou até mesmo um processo. Mas o se encher do Espírito Santo é obrigação de cada um dos servos e crentes do Senhor. É uma ordem. Enchei-vos, está no imperativo. Você tem que se encher do Espírito Santo a todo dia. Como? Louvando, adorando a Deus. Na continuidade do versículo, depois você lê de novo Efésios 5,18, você pode perceber que há uma continuidade no trecho bíblico que fala o quê? Em Efésios 5,18. Falando entre vós com salmos, isso é se encher do Espírito, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. Quando você faz isso, você está se enchendo do Espírito. Dando sempre graças a Deus, não murmurando, a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Isto é se encher do Espírito Santo de Deus. E isso é uma ordem dada por Deus a cada um de nós. No texto de Levítico que nós lemos, versículos 12 e 13, tem a primeira parte, para o fogo jamais se apagará, e tem a segunda parte que fala sobre o holocausto. Oferecendo o holocausto é uma outra forma de se encher do Espírito Santo e é uma outra forma também de você não deixar este fogo se apagar. Mas o que significa oferecer um holocausto? Já que não há necessidade mais de sacrifício, já que Jesus Cristo, o nosso amado Senhor, já morreu na cruz. O que é o holocausto? Agora no Novo Testamento. O sacrifício agora não é mais sacrificar animais. É louvar quando tudo está desabando ao seu redor. Aleluia. Isso é sacrifício. Sabe o que é sacrifício? É perdoar o seu irmão. Vê lá em Mateus 18, 15, 16 e 17. Mais um sacrifício. Mateus 18. Vamos ler de novo. Se teu irmão pecar contra ti, vai e em particular com ele, conversem sobre a falta que cometeu. Se ele te der ouvidos, ganhaste a teu irmão. Porém, se ele não te der atenção, leva contigo mais uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, qualquer acusação seja confirmada. Contudo, se ele se recusar a considerá-los, dizei-o à igreja. Então, se ele se negar também a ouvir a igreja, trata-o como pagão ou publicano. Perdoar o irmão não é expor o seu irmão em Cristo. O que você tem que entender é que perdoar o seu irmão, primeiro, tente resolver de forma pacífica, conversando pessoalmente com essa pessoa, ao invés de entrar num círculo de fofocas. É como aquele velho ditado, né? De um irmão que chega para o outro: meu irmão, aconteceu uma coisa. Eu posso contar com você e suas orações? E o outro responde com voz cavernosa: oh, meu irmão, é claro que você pode contar comigo. Você sabe, a minha boca é um túmulo. A velha frase de sempre de um fofoqueiro disfarçado. Perdoe o seu irmão, não exponha o seu irmão.
Outro sacrifício que nós temos que fazer agora no Novo Testamento é ter credibilidade no que nós falamos. Diga sim, sim, não, não. Tiago, capítulo 5, versículo 12. Contudo, meus queridos irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, tampouco façais qualquer outro juramento. Seja suficiente a vossa palavra, sendo sim que seja sim, quando não, não. Procedei assim para não cairdes em condenação. Esse texto está ligado com Mateus 5, de 33 a 37, que diz assim, o próprio Jesus falou: também ouvistes o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente teus juramentos ao Senhor. Entretanto, eu vos afirmo, não jureis de forma alguma, nem pelos céus, que são o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado onde repousam seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jures por tua cabeça, pois não tens o poder de tornar um fio de cabelo branco ou preto. Seja, porém, o teu sim, sim, e o teu não, não. O que passar disso vem do maligno. A nossa palavra tem que ser absolutamente digna de crédito. Se você diz sim, é sim. Se você diz não, é não. Não prometa o que não pode para as pessoas. Não diga sim quando você sabe que não pode fazê-lo. E não diga não quando você tem o poder de fazer. Sim, sim, não, não. É como a pastora Patrícia estava comentando, é uma questão de caráter. Esse é o nosso holocausto nos dias de hoje. Esse é o nosso sacrifício. Isso é o que o Senhor precisa de nós. Outro holocausto que nós vamos ver essa noite está em Provérbios 13, versículo 10. Da soberba só resulta a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Aqui fala sobre arrogância, sobre soberba. Em outra versão, nesse mesmo texto, Provérbios 13, 10, diz assim: a arrogância só produz contendas, mas a sabedoria está com aqueles que buscam conselho. Devemos ter a humildade necessária para buscar o conselho de uma pessoa certa na hora certa e não deixar que jamais a arrogância tome conta das nossas vidas. Em 2 Timóteo 2, 24, diz assim: ao servo do Senhor, e aqui não se refere só aos líderes. Você é filho de Deus? Você crê em Jesus Cristo? Esse texto é para você também. Ao servo do Senhor, seja ele líder, seja ele pastor, seja ele diácono, seja ele obreiro, seja ele ovelha, apenas uma ovelha, serva do Senhor, não convém discutir ou contender, mas sim ser amável para com todos, capacitado para ensinar, paciente. Depois ele continua falando outras qualidades também que se referem à liderança.
não convém a um servo de Deus discutir. Nem que você tenha que engolir o ranário inteiro. Nem que você tenha que levar desaforo para casa. Não convém discutir, contender, brigar. Conta até 10. Conta 10 carneirinhos, sei lá, conta qualquer coisa. Engole um copo d'água. Essa história vocês já conhecem, né? Tá lá um rapaz dirigindo o carro. Tá lá o rapaz dirigindo o carro pela cidade. De repente leva uma fechada. Levou uma fechada. Aí ele vai, acelera, alcança outra pessoa, dá uma outra fechada. Aí os dois descem do carro, começam a brigar um com o outro. De repente um deles vê um adesivo colado no carro escrito assim: Jesus é demais. No outro adesivo do outro carro, eu sirvo a Deus. E aí os dois descem, um deles: você é crente? Eu também, paz do Senhor. Não convém contender, brigar. É um sacrifício. Outro sacrifício do Novo Testamento que temos que obedecer para que a chama jamais se apague do altar do nosso coração é não falar mal um dos outros. Tiago 4, versículo 15. Perdão, 4, versículo 11. Caros irmãos, Tiago está escrevendo para a igreja. Não está falando com a pessoa que não serve a Jesus Cristo. Caros irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem se põe a falar contra algum irmão ou passa a julgar o seu irmão, acaba protestando contra a lei e a julga também. Ora, se passas a julgar a lei, cessas de obedecê-la e assumes a posição de juiz. Quem acha que não existem sacrifícios no Novo Testamento está redondamente enganado. Não falar mal é um sacrifício. Você tem vontade, mas você retrai para obedecer a palavra de Deus. Aleluia. Vamos falar sobre outro sacrifício também. Tiago 2, versículo 9. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei como transgressores. Se você ler depois o contexto, você vai perceber que esse texto é sobre riqueza e pobreza. Até a volta de Jesus Cristo, nós sempre iremos ter irmãos ricos e irmãos pobres. Esta é uma realidade. Não adianta fazer tantas campanhas. Venha prosperar, venha prosperar. Venha ganhar o seu carro importado e sua casa na Barra da Tijuca. Prospera, meu irmão. Se você não prospera, tem algo errado com você. Esse evangelho não é o de Jesus Cristo. Mas engraçado, em alguns lugares há uma forma de tratamento diferenciada que nós percebemos. Quando entra uma pessoa mais, digamos assim, economicamente sólida, economicamente substanciosa nos templos, é aquele tratamento diferencial.
Parece até que botam um tapete vermelho na frente, tratam bem. Quando entra o irmãozinho lá que está desempregado, ou que tá passando provações, necessidades, ninguém presta atenção nele, né? Senta lá que nem fosse nada. Parece uma cadeira sentada numa outra cadeira. Ninguém liga para esse irmãozinho. Isso é preconceito. Preconceito. Eu tenho que amar a todos de igual forma. Eu tenho que ser imparcial como o meu Senhor foi imparcial. Quando Jesus atendeu o jovem rico, não sei se você percebeu naquele texto do jovem rico. Depois você lê com mais calma. Eu não vim pregar aqui essa noite sobre o jovem rico, mas depois você lê lá o capítulo 19 de Mateus, que fala sobre o jovem rico. Em nenhum momento Jesus condenou o jovem rico. Tanto é que quando foi citados os mandamentos da lei mosaica, da lei de Moisés, Jesus citou quase todos os mandamentos, menos um. Depois você vai ler, você vai perceber que Jesus não citou um versículo bíblico, que é: não cobiçarás. Porque Jesus, na verdade, não estava condenando o jovem rico. Ele estava tentando alcançá-lo, porque o coração dele estava nas riquezas. O que nós temos que entender é que nós não podemos tratar com preconceito tanto o pobre como o rico. Se algum rico, uma pessoa financeiramente, economicamente muito bem financeiramente se converte, eu também não posso tratá-lo de forma preconceituosa. Eu tenho que tratá-lo da mesma forma que Jesus o trataria. Assim também aquele que tem problemas na área financeira. Este é o nosso sacrifício. Estamos terminando. Vamos abrir em Mateus 7, versículo 4, que é um outro texto que faz parte da nossa lista, né, de coisas que nós temos que fazer para que o fogo que foi acendido em nosso coração não se apague. Mateus, capítulo 7, versículo 4. Diz assim. Vamos ler o versículo 1 e depois o versículo 4. Não julgueis para que não sejais julgados. Versículo 4. Como podes dizer a teu irmão: permite-me remover o cisco do teu olho, quando há uma viga no teu? É possível ajudar o nosso semelhante com conselhos e críticas. Mas o nosso dever é amar antes de julgar. Amar antes de julgar. Porque se eu julgo ao meu irmão, eu me coloco na posição de juiz e eu serei julgado da mesma forma. Outro sacrifício que nós temos que fazer, entre aspas, sacrifício, né? Porque o Espírito Santo está em nós e nos dá força para viver a palavra de Deus, está em Filipenses 4, 5. Na versão atualizada está escrito: seja a vossa moderação. Só que em todas as outras versões, que eu já fiz pesquisa, existe outra tradução da palavra, tá? Diz assim: seja a vossa amabilidade
conhecida por todas as pessoas. Breve voltará o Senhor. Não só na versão King James, quando em outras versões em inglês, não está a tradução moderação, está a tradução amabilidade. Eu tenho que ser amável com todos os homens. Isso não se refere só àqueles que são meus irmãos em Cristo, aos meus colegas de trabalho, à pessoa na rua, mesmo que ela seja grosseira. Eu tenho que ser amável com todos os homens. Há crentes que são chatos nos seus trabalhos, porque quando chegam para trabalhar, já fazem diferença de pessoa para pessoa. Ah, ele não é crente, que ele se dane. Ele se dane, não quero nem saber. Deus não te chamou para sentar na roda dos escarnecedores. Mas, meu amado irmão, Jesus, ele comia com publicanos e pecadores. Você tem que amar as pessoas como elas são. Exatamente. Amar o pecador, odiar o pecado. Porque se você se transforma só numa máquina de Bíblia para as pessoas, eles nunca vão querer ouvir o Evangelho. O Senhor nos atraiu com cordas de amor. Não foi condenando as pessoas que Ele atraiu. Sim, quando te perguntarem se existe inferno, é claro que eu vou falar que existe. Está na Bíblia, está na palavra. Mas eu não posso tratar as pessoas de forma áspera. Por que tudo isso? Por que estamos pregando sobre isso essa noite? Eu queria que você entendesse, meu amado irmão, que os mistérios de Deus são para você. O próprio Senhor Jesus disse na palavra de Deus, em Mateus 13, a 12. Então os discípulos se aproximaram de Jesus, dele, e perguntaram: por que fala para as pessoas por meio de parábolas? Ao que ele respondeu: porque a vocês, a vós outros, foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi concedido. Pois a quem tem, mais se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que quase não tem, até o que tem, lhe será tirado. Se você se aproxima de Jesus para ouvir a palavra de Deus, para obedecer a palavra de Deus, você vai ter, e vai ter muito mais da presença de Deus. E os mistérios de Deus, para você que segue a Jesus Cristo, os mistérios de Deus são para vocês. Não são para quem não serve a Jesus Cristo. Mistério de Deus é para servo de Deus. E até aqueles que acham, que sabem, que têm muito conhecimento científico, até o que eles têm vai lhes ser tirado. Esses mistérios são para você, mas você tem que buscá-lo todos os dias. Aleluia. A intimidade do Senhor deve ser buscada todos os dias. Há crentes que são ratos de igreja, desculpa falar esse termo, vão a todos os cultos, fazem todas as atividades no templo, mas não têm intimidade com Deus. Porque fica bem na fita com o pastor. Ah, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo.
Uma vez eu fui numa pregação, eu fiquei horrorizado. A pessoa que estava pregando, ele não estava pregando para a igreja, ele estava pregando para o pastor. Porque em vez de se voltar para as pessoas, para as ovelhas, lá dentro do templo, ele estava olhando para as pessoas e, no meio da pregação, buscando a aprovação do pastor ou da pastora. Agora eu posso falar, pelo amor de Deus. Isso não é evangelho. Os mistérios de Deus são para você, meu irmão. Só que você tem que buscar todos os dias. Meu texto final está em Salmo 16, versículo 3 e 4. Esses mistérios só vão ser revelados se você orar todos os dias, se você ler a palavra de Deus todos os dias, esses mistérios serão revelados para você. Salmo 16, versículos 3 e 4. Quanto aos fiéis que há na terra, eles, Deus está falando, é que são os notáveis. Você é notável diante de Deus, você é importante. São os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Não é porque a sua conta bancária é gorda, não é porque você tem o carro do ano, mas porque você segue a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Você é um notável diante de Deus. E o 4 diz assim: muitos serão os sofrimentos dos que deixam o Senhor e buscam outros deuses. Eu não tomarei parte nos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios sequer mencionarão os seus nomes. Muitos que frequentam o culto estão trocando a intimidade com Deus por outros deuses. Quais são os outros deuses? Tudo aquilo que rouba o seu tempo de ler a palavra de Deus, de orar todos os dias, é um Deus na sua vida. Aleluia, idolatria. É idolatria. Por isso, meus irmãos, fica com essa palavra essa noite. Fica com a palavra de Deus. Responda a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Porque Deus é digno de toda a honra e glória. Em nome de Jesus. Amém e amém.